Agora, Ivan Kleber, segundo a última atualização do governo venezuelano, subiu para 1.943 o número de mortes causadas pelos 2 terremotos na semana passada. A ONU estima que cerca de 50 mil pessoas estejam desaparecidas, que quase 700 mil crianças precisam de ajuda humanitária. Há, inclusive, socorristas de várias nacionalidades trabalhando, inclusive do Brasil, que mobilizou 150 profissionais. Você tem novas informações sobre essa tragédia, Ivan? Olha, eu tenho uma confirmação, Daniel, de que pode ser considerado um milagre. 2 crianças foram resgatadas com vida ontem, após 6 dias debaixo dos escombros. Então, é aquilo que o secretário Rubio vem dizendo desde as primeiras horas. Todo o foco deve ser no resgate de vidas. E ontem nós tivemos, então, o resgate dessas 2 crianças. Repito, 6 dias após o terremoto, elas ficaram ali debaixo dos escombros e, graças a Deus, elas conseguiram ser resgatadas. E isso dá esperança e deve animar, né, aí as equipes de busca para continuar encontrando pessoas com vida. Agora, de fato, o cenário é completamente de tristeza, e o número de mortes agora sim é que vai começar a aumentar, porque à medida que os dias foram passando, né, esses desaparecidos, infelizmente, 6, 7, 8 dias ali debaixo do escombro, muitos, né, não irão resistir, e a tendência é que o número de mortes aumente. Agora, o que está aumentando também, Daniel, é a revolta da população na Venezuela contra o regime, contra as autoridades do regime, que continuam impedindo esse fluxo de ajuda humanitária e de apoio às buscas dentro do país. Uma possibilidade de, já que os aeroportos não estão operando 100%, uma possibilidade de que essa ajuda pudesse ir melhor também, seria montar uma força-tarefa ali em Roraima, né, no sul da Venezuela, e aproveitar esse canal, né, para que a ajuda humanitária chegasse na Venezuela. Por enquanto, não tenho nenhuma informação que isso tenha sido montado. E à medida, então, que as horas e os dias passam, o sofrimento vai dando lugar à revolta, e as pessoas já sabem quem culpar. Delcy Rodrigues, a presidente interina da Venezuela, e Diosdado Cabello, que inexplicavelmente, apesar aí de uma recompensa de 25 milhões de dólares, ainda está solto, circulando pelas ruas da Venezuela. Daniel. Marcelo Rocha Monteiro tem um ponto ainda sobre a Venezuela, diga. Essa revolta, Ivan, bom dia para você. Essa revolta é compreensível, né? Eu estava vendo ainda ontem uma senhora que foi resgatada depois de ficar sob escombros algumas horas, e ela disse que não aparecia ninguém. De início, logo após o terremoto, não aparecia nenhum agente do governo, só populares que se mobilizavam. Um primo dela, inclusive, foi entrevistado e dizia: olha, não vinha ninguém, não vinha bombeiro, não vinha policial, não vinha militar, não vinha ninguém. E além disso, nós vimos esse senhor Diosdado Cabello procurando, inclusive, dificultar a ação de pessoas de outros países que tinham ido lá para tentar auxiliar. Agora, um dado também triste dessa história, né, em que tudo é triste, é o colapso do sistema de saúde da Venezuela, né? Totalmente despreparado para esse. Não é colapso apenas porque houve esse terremoto, não. É porque já vinha numa situação de penúria. Ivan, é bom a gente lembrar ao nosso público que nós estamos falando de um país que tem mais petróleo do que a Arábia Saudita, né? Um país que tinha que usar essa riqueza imensa do petróleo para, no mínimo, construir um sistema de saúde público de primeiro mundo, né? Então, são 2 tragédias, né? Tem o terremoto, mas antes do terremoto tem a tragédia de um regime socialista destruindo a riqueza de um país que nada em petróleo. Literalmente, a Venezuela nada em petróleo. Bom dia, professor Marcelo. Olha, não é exagero nenhum quando a gente diz aqui na Revista Oeste, na programação, enfim, vários colegas
da revista dizem que o socialismo e a corrupção matam. E aqui a gente está tendo um exemplo prático disso, né? Como o professor Marcelo lembrou, o sistema de saúde da Venezuela ele não colapsou agora nesses 6 dias, ele já estava colapsado, né? E a gente precisa prevenir a nossa audiência que, infelizmente, são várias histórias tristes que a gente está reportando, enfim, mas agora que entra na segunda fase, que é uma fase ainda pior, porque vão começar a aparecer doenças, as pessoas vão começar a ficar doentes, os feridos, enfim. Imagina, professor Marcelo, o que de fato está acontecendo no país, porque a gente tem uma limitação também de internet, enfim, de comunicação muito grande. O cenário ele é muito pior daquilo que nós estamos conseguindo reportar aqui para a nossa audiência, justamente por conta dessa limitação. Então, a própria OMS já anunciou que o sistema venezuelano está colapsando. Engraçado, né? Nós gostaríamos de ver uma ação mais efetiva, então, da OMS, além das notas que ela vem publicando, de ajuda mesmo na tentativa de estabelecer ali esse contato com quem realmente está precisando. Onde estão aí os navios, hospitais, né, que todo mundo fala tanto, etc. Poderia haver também uma coalizão internacional nesse sentido. Toda ajuda, desde um band-aid, um esparadrapo, pode ser importante nesse momento para a Venezuela. Só que quando essa ajuda está pronta para entrar no país, ou não tem a estrutura necessária, ou não tem o treinamento necessário, ou pior ainda, a gente tem agentes do regime barrando que essa ajuda chegue aonde realmente é necessário. Esse relato dessa senhora que o professor trouxe, ela é importante porque abre aqui a possibilidade de a gente explicar algo que está acontecendo na Venezuela para a nossa audiência. A gente tem a plena consciência de que, assim, também não é simplesmente chegar lá e começar a tirar as pedras sem um mínimo de conhecimento. Às vezes a gente já tem relatos de pessoas que tentaram ajudar outras pessoas e que se machucaram. A gente sabe disso. Agora, impedir que alguém com treinamento de outro país chegue lá e dê as orientações, mesmo sem falar o mesmo idioma, tem como você fazer isso. E multiplicar esse treinamento, passar as instruções ali, se você tem 10 pessoas em uma determinada área e pelo menos uma delas tem o treinamento necessário, ela pode ir orientando as outras 9 para fazer o ato ali de salvar uma vida, não é? É isso que não está acontecendo. Essa que é uma das principais reclamações dos venezuelanos. Por que não permitir esta força-tarefa de voluntários para multiplicar o conhecimento ali e conseguir salvar o maior número de vidas possível? Por isso que a gente comemora e ressalta aqui que ontem 2 crianças foram resgatadas depois de 6 dias. Ou seja, com esforço ainda dá para salvar muitas vidas. Se Deus quiser, a gente ainda vai reportar histórias como essas aí nos próximos dias. Daniel, devolvo para você. Berenice Leite. Ivan, bom dia para você. Queria falar a respeito de um terremoto que ontem atingiu o México, né? Parece que uma magnitude de 6 na costa do estado de Sinaloa. Esse abalo sísmico aí com número 6, né? Chama atenção. Então, se você puder nos trazer mais detalhes sobre esse terremoto lá no México, tá bom? Conta tudo pra gente. Bom dia, Berenice. Esse terremoto aconteceu naquela ponta que o México tem ali do lado, né, próximo aos Estados Unidos, que é conhecido como o Golfo da Califórnia, Baixa Califórnia. Graças a Deus, Berenice, foi registrado o terremoto, alguns tremores no estado de Sinaloa, mas sem danos maiores, não é? Sem mortes, sem feridos, só mesmo o registro do terremoto também não foi emitido, pelo menos por enquanto, e acredito que não será mais emitido por conta deste terremoto, nenhum alerta de tsunami na região. Então, ali, pelo menos, apesar, né, de ser um terremoto na escala 6, na escala Richter, que é alto, graças a Deus, não aconteceu nada parecido com o que aconteceu na Venezuela. Agora, uma informação interessante, o Instituto Americano de Controle de Abalos Sísmicos registrou nada menos, nada mais do que 93 terremotos em todo o mundo entre 19 de junho e 26 de junho agora. Terremotos foram registrados desde o Japão até a Venezuela, em várias partes do mundo, o que representa um aumento aí do que seria o normal para esse período de 7, 8 dias, né? Esse é um dado também que chama atenção. A gente sabe que na Venezuela a maior parte desses terremotos foram registrados
na Venezuela, terremotos ou abalos, né? A gente sabe que quando acontece um terremoto grande, como foi da Venezuela, foram 2 terremotos, né? Nos dias seguintes você tem ainda as placas se mexendo e mais alguns abalos sísmicos, né? E infelizmente, Berenice, nós ainda estamos nesses dias aí de abalos sísmicos que pode acontecer na Venezuela. Agora, esse do México, graças a Deus, a gente não teve nenhum dano mais grave para relatar aqui para nossa audiência. Daniel, devolvo para você.